Rodrigão, conta pra gente aqui, galera que tá assistindo no ar, o que o pessoal encontra aqui na Tricolor Informática? Aqui na Tricolor Informática você encontra tudo para o seu computador, sua empresa, onde você estiver, a Tricolor vai atender você, com certeza. Temos periféricos para computadores, notebooks, no breaks, impressoras e muito mais. Aqui você encontra as melhores novidades para você também que gosta de jogar ali na sua casa, fazer aquela live. Aqui na Tricolor você encontra as melhores peças, os melhores componentes para você estourar os seus jogos. E lembrando que são dois endereços, um em Rio Preto e outro em Badiba City. Aproveita para seguir Tricolor_Informática nas redes sociais. É isso aí, vem pra Tricolor! Olá, eu sou a Vitória da Arroba Marketing Digital e hoje eu estou aqui para te apresentar os nossos serviços. Aqui na Arroba nós oferecemos toda a gestão de redes sociais, também tráfego pago de Google, Facebook e Instagram DS. Oferecemos artes, designs incríveis, criação e edição de conteúdos e também oferecemos o contato com influenciadores e modelos para crescimento da marca. Quer saber mais? Entre em contato. Eu sou o Dr. Thiago Sivieri, sou cirurgião do aparelho digestivo com especialidade em cirurgia bariátrica. Me formei em 2004, aqui pela nossa Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP. Fiz toda a minha especialização aqui e também fora do país. Desde 2009, quando nós começamos a atender nossos pacientes, eu tinha um grande sonho, que era formar uma equipe multidisciplinar muito especializada em atender todos os pacientes que visam o tratamento dessa doença que é a obesidade. Hoje, eu posso dizer que esse sonho está realizado. Hoje a nossa clínica conta com vários profissionais da área, como nutricionistas, psicólogos, psiquiatra, endocrinologista, que é a doutora Francine Sivieri, minha esposa, que nos ajuda muito também nessa jornada do paciente. Todas as nossas secretárias, nós temos um enfermeiro que ajuda nisso também. Então o paciente que vem aqui na nossa clínica, ele tem desde o início da sua jornada um atendimento muito humanizado e especializado. Se você tiver oportunidade, estiver passando por aqui, venha conhecer o nosso espaço. Tenho certeza que você irá adorar e se sentir muito acolhido para o tratamento dessa doença tão prevalente que é a obesidade. Encontrei o verdadeiro shopping das essências aqui em Rio Preto. Se você gosta de saboaria, aromatizadores e perfumaria, vem comigo conhecer a Interessências. Aqui tem tudo o que você precisa para criar produtos incríveis, extratos, bases e muito mais. Então vamos começar falando do carro-chefe da loja, que são as essências assim de perfumaria fina, que são incríveis para você criar perfumes com aquele cheiro que você ama, economizando muito e ainda pode se tornar um negócio muito lucrativo para você. A gente também tem essências de perfumaria árabe, que é um sucesso aqui na loja e sai muito. A gente também tem essências para cosméticos, aromatizadores, velaria, o que a sua imaginação permitir, você pode criar. A gente tem até de pistache, acredita? E para quem busca bem-estar, a gente também trabalha com óleos essenciais e blends perfeitos para trabalhar com aromaterapia. Então, o que você está esperando? Venha nos visitar, conhecer um mundo de possibilidades com fragrâncias incríveis, frascos, tudo que você imaginar você pode criar. A gente está localizado aqui na Avenida Arthur Nonato, 6787, no Jardim Maracanã, em São José do Rio Preto. Te aguardamos aqui. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. E hoje um episódio muito especial. Antes de apresentar aqui o nosso convidado, já pedi para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e bora para cima aqui de mais um No Ar com Hamilton Trevisan, tá bom? Boa semana para todo mundo, vamos juntos por aqui. Quero começando a agradecer aqui a Arroba Marketing Digital, que faz todo o nosso gerenciamento aqui do nosso Instagram. Para você que precisa
precisa de uma empresa que vai fazer isso por você, né? Pô, às vezes você tem uma marca bacana, sua empresa é legal, mas você não consegue engajar nas redes sociais. O vídeo não tá ficando com aquele resultado que você queria. Entra em contato com @marketing digital. Você vai entrar em contato pelo QR Code que está aparecendo aí na tela e você já vai ser direcionado para as plataformas e com certeza você vai encontrar uma equipe totalmente dedicada a fazer com que a sua marca e o seu produto tenha resultado, tá bom? Agradecer aqui o Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. loja.fernandãobebidas.com.br. Por lá você pode fazer a sua compra, chega rapidinho para você que tem comércio, você que tem bar, aquilo que você precisa aí, o Fernandão tem para você em quantidade. Vai fazer uma festa, o Fernandão tem para você, tá? Lembrando que tem sempre o Instagram atualizado, é o @Fernandão Bebidas. Beba com moderação, viu? Montana Automóveis junto com a gente. A loja tá ficando linda, hein? Reforma total, o Marcelão tá fazendo no capricho para que você tenha um espaço ainda mais bonito para você comprar, trocar ou financiar o seu veículo. Tá terminando o ano aí, já tá na hora de você fazer a troca do seu carro. Quer uma SUV, tá precisando de um carro, um utilitário, uma picape? Cara, na Montana você encontra aí com aquelas taxas especiais e tem veículos seminovos com até 2 anos de garantia. Montana Automóveis, tá bom? Para você, junto com a gente aqui no Ar com a Milton Trevisan. Falar do Instituto Botura, para você que tem aquele pavor de dentista, né? Tá na hora de você fazer um tratamento completo. Você pode fazer, tem muita gente que procura, inclusive pela parte estética mesmo, né? Ou você tá com algum problema, tem que fazer uma cirurgia, tem que fazer um implante, tem que fazer uma reparação. Cara, lá no Instituto Botura você tem com as mãos o nosso querido Dr. Paulo Botura e é claro que aquele atendimento especial. Tá precisando de um dentista? Procure então o Instituto Botura que você vai ter, inclusive a tecnologia de última geração para limpeza e tudo mais, tá? Logo, logo um vídeo novo para você aqui no Ar. Pra gente continuar aqui falando dos patrocinadores, falar do Sanso Estúdio Automotivo. Você tem seu carro, como é que você cuida dele? Como é que você trata do seu carro, né? Lá no Sanso Estúdio você vai ter uma equipe totalmente qualificada e premiada que vai deixar o seu carro não só higienizado, limpo, mas com a qualidade total. Precisa colocar um PPF, você precisa fazer uma vitrificação, polimento, uma higienização total no seu carro. Sanso Estúdio Automotivo por aqui. E a T-Flow. T-Flow é a marca que veste os artistas junto com a gente. Tem o cupom NOAR10, você pode comprar pelo site, tem 10% de desconto, mas nesse mês de setembro agora, você tem 50% de desconto em toda a linha inverno. Cara, produtos de qualidade absoluta e o mês que vem vai ter mais uma super feirão de fábrica que a T-Flow faz para você. Fique ligado com a gente por aqui. Pra gente fechar essa primeira parte, falar da Bela Capri. Daqui a pouquinho pelo aplicativo a gente já vai pedir aqui uma pizza pra gente saborear e com certeza você pode pedir a sua também. Com a Bela Capri você tem com certeza as lojas que chegam rapidinho, você pode retirar, liga lá, pede a sua pizza, já passa e já retira, ou então pede que a galera entrega rapidinho para você pelo QR Code. Você consegue encontrar inclusive o cardápio e por ele é muito mais fácil de você organizar, beleza? Bom, nosso convidado de hoje é muito especial, é nosso parceiro também aqui no Ar com a Milton Trevisan, uma pessoa de fé, uma pessoa muito bacana e que ele é reconhecido aí por ser muito bom em vendas, gestão e, vamos dizer assim, liderança. Hoje, na frente aí da Imobiliária São José, temos aqui Jean Doniani. Seja bem-vindo ao Noar. Muito obrigado, eu agradeço o convite e estamos aí. Jean é nosso parceiro aqui, falei, cara, vamos lá falar sobre esse mercado imobiliário aqui de São José do Rio Preto, que está crescendo cada vez mais, né? E principalmente também a questão da liderança, na gestão de pessoas, vendas, e o Jean hoje vai estar conversando com a gente por aqui. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, tem algumas aqui, daqui a pouco a gente vai falar com ele, mas você pode participar pelo nosso chat. Estamos ao vivo aqui no YouTube, só você clicar aqui se você não ainda é inscrito, né? Se inscreva, ative as notificações, você já vai estar podendo mandar sua pergunta e acompanhar aqui esse bate-papo bem bacana. Ô Jean, antes da gente falar sobre esse mercado e sobre tudo mais, eu queria que você se apresentasse um pouquinho de onde vem Jean Doniani, vamos falar um pouquinho para o pessoal poder conhecer você. Tá certo. Bom, eu sou da cidade de São José do Rio Preto, cheguei aqui aos 7 anos de idade, não vou contar a idade toda, mas estou aqui já há um bom tempo já, e me formei aqui na cidade, praticamente a vida toda aqui mesmo. Foi aqui que eu conheci minha esposa também, foi aqui que eu conheci a comunidade também, foi aqui que eu resolvi empreender e estou aqui. E você sempre quis mexer com esse lado de ser um corretor de imóveis? O que você fazia antes de ser corretor?
Vendedor. Vendedor. Sempre, né? Sempre Vendas ligado. tá aqui. Eu comecei com vendas aos 17 anos. Entendi. Né? Então são 27 anos, eu contei a idade, né? 27 anos em vendas. Então tem um pouquinho de caminhada já. Ó, a gente sempre fala que a parte de vendas, né, a pessoa ela tem que ter o dom para poder vender, porque assim, vender todo mundo vende, a gente vê as pessoas, pô, você vai vender uma água, por exemplo, alguma coisa desse sentido, para você convencer a pessoa, né, aquele poder de persuasão para você fazer com que isso aconteça, mas primeiro tem até a questão de, e depois que você vende? Como é que a pessoa vai te olhar? Como é que ela vai lembrar de você? Foi uma boa venda? Você foi uma pessoa que foi honesta com ela? Deu toda aquela atenção, né? Como que funcionava? Ou seja, você já vendeu e partiu para outra. Então, quando a gente fala de vendas, a gente realmente vê que é um mercado, vamos dizer assim, uma profissão que não é qualquer pessoa que pode estar no meio, né? Vendas, o que determina um bom vendedor é a sua comunicação. Então o dom está na comunicação. Um bom comunicador, ele é um bom vendedor. Venda é muito mais técnica, né? Aprendendo as técnicas de venda e é lógico, uma boa pessoa vai utilizar as técnicas para o bem. Né? Uma má pessoa vai utilizar essas técnicas para aquilo que não é tão bom assim. Por isso tem o bom vendedor e o mau vendedor, que nem você mesmo falou. Se teve um pós-venda, se a pessoa não enganou ninguém ali e etc. Mas a comunicação é o principal. O dom da comunicação ajuda muito nas vendas. Isso é importante. E hoje a gente vê também assim, quando eu tava falando com um amigo meu, ele falou assim, cara, o Jean que vai lá, falou, cara, o cara, ele é uma máquina de vendas e ele é uma máquina de ter uma gestão. Ele consegue pegar o time dele, ele lidera o time dele, você percebe que ele tira o melhor de cada um do time, né? E eu falei, cara, uma das diferenças que eu vi, que eu achei muito bacana, depois a gente vai falar mais sobre isso, é do outdoor, cara, que a gente estava falando. Pô, não é comum você ver uma empresa, né, colocar o seu time de vendas ali junto. Sim. Então mostra, assim, primeiro, a generosidade que você tem, a gratidão que você tem pelo time que tá lá juntos, né? E também aquela fase assim, pô, isso aqui é o que a gente faz, né? Se você não conhece, nós somos a Imobiliária São José. Como é que foi essa ideia, essa sacada de colocar todo mundo junto naquele outdoor? Nossa senhora, essa eu não esperava. Mas vamos lá. Eu tenho alguns pensamentos que às vezes são um pouquinho diferentes. Nós vemos no mercado, né, o mercado de vendas em geral, mas principalmente no mercado imobiliário, eu vou estar fazendo uma crítica aqui, mas é uma crítica amorosa, tá, para o mercado, que as pessoas olham muito para si mesmas, né? Às vezes o dono da imobiliária olhando só para o seu próprio umbigo ali e tal, né? Só vem a nós e etc. Primeiro, eu penso o seguinte, que a gente não faz nada sozinho. Sim. Eu dependo deles. A minha equipe, ela é o coração da imobiliária. Sem vendas, eu não preciso do marketing, eu não preciso, né, de administrativo, de financeiro, porque não vai ter o que fazer, não vai ter do que cuidar. E o principal cliente de uma imobiliária é o seu corretor, porque é ele que leva negócios lá para dentro. E ali estão pessoas que, às vezes, quando escolhe a profissão de vendedor, Hamilton, existe uma questão até, às vezes, social ou dentro da família. Sim. Parece que a pessoa não deu certo em nada e virou vendedor. Ou não está dando certo em alguma coisa e virou corretor de imóveis. A pessoa está ali no outdoor, é uma maneira também de você mostrar para a família, olha, eu dei certo. Eu tive, né, o corretor que foi lá com as filhas lá no outdoor mostrar, olha onde o papai está, né? Olha a mamãe ali. Então isso traz para a pessoa uma satisfação muito grande. E realmente é uma maneira de eu que estou à frente da imobiliária, poder olhar para eles e falar assim, ó, eu sou muito grato a vocês pelo trabalho que nós fazemos juntos e por isso está aqui, eu colocar vocês à frente do mercado, não é a imobiliária, é vocês. Independente se você não vai estar aqui amanhã ou depois de amanhã, mas que a gente possa também te ajudar a te mostrar para o mercado de maneira profissional, melhor.
Cara, mas eu achei sensacional, achei muito bacana. A foto ficou muito bonita, Ficou né? bonita, né? Ficou muito bonita e eu falei assim, cara, que diferencial. É muito mais do que uma ação de marketing, assim, é realmente um momento de mostrar, ó, esse é o nosso time. Você vê a propaganda normalmente só da empresa, né? É. E nunca do time, né? Ou até mesmo o dono, o proprietário, né? Sozinho. Isso. E, cara, muito bacana, muito bacana. E olha que logo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, a gente vai ter que aumentar esse outdoor aí, porque o time tá aumentando. Vai ter que fazer aqueles duplos. Vai ter que fazer um de um lado, outro do outro, a gente vai ter que ver aquela foto panorâmica para poder ver se pega todo mundo, né? Ô, Jean, em que momento você percebeu que, pô, o mercado imobiliário era para você? Rapaz, eu estava comentando com o dono de uma construtora hoje, uma incorporadora, sobre isso, né? Eu a vida inteira trabalhei com vendas e o último mercado que eu estive foi de representação comercial. Sim. Representei grandes marcas de confecção, né? Fazia a região inteira. Rodava 118 cidades aqui na região. Senhora. E aí eu resolvi fazer o curso do Cresce, comecinho da pandemia ali, e as lojas fechadas, então estava trabalhando de casa, aquela coisa toda, todo mundo dentro de casa. E eu falei, eu vou tirar aqui o Cresce, porque a hora que eu parar com a representação, porque eu rodava muito a estrada, né? Eu vou para o mercado imobiliário. Né? Meu pai também sempre trabalhou na parte de construção civil, né? E tudo mais. Então eu decidi a tirar o Cresce, que é o registro que a gente tem que ter para atuar. Sim. E ali aquilo foi crescendo, tanto que aí, no meio daquela muvuca toda da pandemia, eu falei, não, eu vou migrar de profissão, vou pro mercado imobiliário, e fui, com a cara e a coragem. E, cara, e você sabe que na época, né, tem dados que mostram aí que imóveis e carros, na época, o pessoal foi um boom, né? Foi. Vendeu bastante, cara. Então aproveitei o momento aí, a onda, né? Foi o início de tudo. Eu disse que tem uma corretora muito bacana, conhecida no mercado, né, Brasil todo, que ela diz que na ventania até pato voa. Então eu aproveitei a ventania, deu aquela voada de pato ali, né? E só que aí depois eu fui realmente engrenando, estudando, aprendendo, aplicando algumas coisas do varejo dentro do mercado imobiliário. Vai indo. Ó, você falou que você estava numa grande empresa, você era representante, né, de grandes marcas dessa empresa e tal. Mas quando você trabalha para você, né, é uma responsabilidade maior, porque, pô, é você e você, né? Você tem que correr atrás. Você lembra qual que foi a sua primeira venda? Lembro. Né, a gente tem que recorrer aos próximos, né? Sim. Quando você está começando a vender... eu fui trabalhar numa consultora de produto mais popular, mais econômico, Minha Casa Minha Vida. Sim. E aí eu comecei amigo, parente, né? Quem que tá precisando de um apartamento aí? Vamos lá. E eu vim justamente com essa cabeça de varejo, porque o mercado imobiliário, ela tem muito um pensamento assim, eu vendi hoje, beleza, minhas contas estão pagas, dá para mim ficar 3 meses agora, aí o cara vai começar a pensar de novo numa outra venda, a hora que o caixa tá baixando novamente e tal. E não, eu vim com um mercado que eu tinha que vender todo dia. Isso. Eu tinha que mandar um pedido todo dia lá para o sul, lá para as fábricas lá, senão eu tava lascado. E aí então eu fazia uma venda e eu já saía correndo atrás da outra. E acho que isso que foi impulsionando. Então, e aí indicação de amigo, indicação de parente, a gente saiu fazendo as primeiras vendas e isso é o principal para motivar, né? Eu tenho uma amiga minha que ela fala assim, ó, o vendedor, ele é um cara que é como se ele fosse um desempregado procurando emprego todo dia. Essa é verdade. Porque ele tem que todo dia matar esse leão aí para correr atrás, para poder fazer, e se acontecer de dar uma brechinha de ele ganhar um pouquinho a mais, ele não pode ficar animadão, porque depois ele vai passar uma fase que talvez vai demorar um pouco, e tem que ter esse equilíbrio, né? Eu costumo dizer que a hora que você vende é aquela história do abriu a porteira. Sim. Então, se eu tiro o pé, eu tirei o pé do meu melhor momento. Por quê? Primeiro, em qualquer ramo de venda, se o vendedor vai precisando da venda, o cliente sente essa... É fisiológico, sim, ele sim. sente de alguma forma. É no olhar, é na ansiedade ali, no modo de falar. Se você fez a primeira venda, já garantiu ali, e você sai logo em seguida já atrás, você já não precisa mais daquele, vamos dizer assim, daquele dinheiro. Você não está correndo atrás da venda por conta do dinheiro. Claro. Então você vai com mais autoridade, com muito mais tranquilidade, aí as outras vendas vão fluir muito melhor, muito mais fácil, inclusive até.
E tem uma outra coisa também que a gente vê, né? Por exemplo, eu sei que você é um cara que tá sempre atualizado, fazendo curso, viajando e tal. Mas mudou muito em relação a quem vende, mas também mudou muito a cabeça de quem compra hoje em dia. Sim. E aí é que você tem que pegar esse pulo do gato aí, porque cada dia você tem, inclusive hoje é o dia do consumidor, né? Isso mesmo. Mandar um abraço a todos aí, em nome do Celso Russomano. Tô brincando. Porque é uma coisa interessante, porque assim, cada dia o pessoal tá mais exigente, procurando alguma coisa a mais, e nesse mercado bem concorrido, se você tiver realmente um diferencial, acaba dando certo. Né? Não tem mais o consumidor leigo, né? Hoje o cara, antes dele ir comprar um sapato, ele pesquisa antes na internet, ele vê a cor que ele quer, ele vê o modelo, ele vê o material, ele vê tudo. Quando ele chega lá, ele já tá sabendo 90%. Falta ali o vendedor ajudar ele, porque vender não é empurrar nada, mas é ajudar a pessoa a tomar uma decisão. Né? O vendedor, ele tá ali para isso, senão não precisava dele. Então, nesse aspecto, o vendedor ele é a principal ferramenta, né? Ele é a parte fundamental disso tudo. E é uma coisa bacana porque às vezes a pessoa ela vai lá, conversa com você, ela está procurando algo para ela poder investir. Ela está procurando algo para ela poder ganhar um dinheiro com isso. Mas tem muitos que é a realização de um sonho, né? Isso. Que é a casa, que é um apartamento, alguma coisa nesse sentido. E você trabalhar com o sonho das pessoas, ver que ali vai ser o lar dela, alguma coisa, é uma responsabilidade demais, né? Até houve um estudo pela FGV, eu não me lembro de qual período, de qual ano que foi. A cada 10 pessoas, 9 terão um único imóvel. Então, esse estudo foi feito. Ou seja, são poucas pessoas que têm, né, mais do que um imóvel. A maioria da população é o seu primeiro e único imóvel. Né? Então, aquilo ali pode ser ou sonho ou pesadelo. A responsabilidade do corretor, ela é enorme sobre isso. Fazer um mau investimento, porque nós não estamos falando de algo barato, vamos dizer assim, né? Vou ali comprar uma camiseta, né? Que você pode errar no tamanho, na estampa, na cor, depois vai lá e compra outra e tá tudo certo. Né? O imóvel não. O imóvel é uma responsabilidade enorme, porque é ali, inclusive, que a pessoa, ou num caso que é para uso próprio, né? Vai constituir a família dela, vai viver anos ali naquele local, ou se é para investimento, mais até ainda que ela depende daquele retorno, seja no final ali, no meu caso, trabalho muito com imóvel na planta, na venda daquele imóvel, na locação dele. Muito bem. Cara, tá gostando do bate-papo aqui? Uma verdadeira aula aqui hoje, hein? Pra você que tá acompanhando, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. Já a gente começa as perguntinhas da galera aqui. Quero convidar você, próximo sábado vai ter mais uma edição do Transforma Empreendedor, tá? E o Noar vai estar lá presente também. A gente vai estar fazendo a cobertura, as entrevistas e hoje, no finalzinho, pra galera que estiver participando aqui do chat, pra quem mandou a sua pergunta pelo Insta também, a gente vai estar sorteando aqui 3 ingressos para que você possa conferir o Transforma Empreendedor, tá? Lembrando que é no próximo sábado, dia 20, no Teatro Paulo Moura. Ontem teve a virada de lote, dá tempo de você comprar ainda e garantir a sua presença. Lembrando que depois a gente vai fazer aí um resumo, né, de tudo que de melhor aconteceu, um bate-papo já na próxima semana, beleza? Agradecer a Tricolor Informática junto com a gente, são 2 lojas, tem em Rio Preto e em Badiba City. Para você que vive no meio aí dos PC Gamers e tudo mais, precisa de uma máquina bacana pro seu trabalho, cara, tô precisando de um computador que ele vai realmente suprir tudo aquilo que eu preciso, todas as minhas necessidades. Na Tricolor você tem. Quer uma cadeira gamer? Tá precisando de um pendrive? Lá tem também, cara. E principalmente para sua empresa, aquela situação de manutenção, você precisa ter realmente alguém de confiança. E na Tricolor você tem a galera que vai com certeza fazer a manutenção completa dos seus equipamentos, tá bom? Vá lá no @tricolor_informática para você saber mais novidades. Agradecer a Go Hit. Semana passada eu soube que a Cíntia treina lá na Go Hit. Você também, eu treinei fazia bastante muito tempo depois eu fugi de lá, né, na Go Hit. Eu fazia jiu-jitsu quando era Tim Nogueira, depois passou pra Go Hit, e agora por conta dessa bariátrica eu tô tendo que fazer minha academia, então a Go Hit, inclusive hoje, a galera lá presenteou todo mundo com uma barrinha bem legal, e amanhã estamos lá, em todos os dias, treinos às 9 horas da manhã. Mandar um abraço pro nosso querido Gil, toda a galera por lá, o nosso querido Caio, o Fernandinho, que logo vai estar aqui batendo
batendo um papo com a gente. Go Hit, cara, academia que com certeza é aquela que você precisa para você entrar em forma. E se você entrar em forma bem, fizer tudo certinho, no sábado você pode passar na Roseral e pegar uma carne para você poder fazer o seu churrasco. Casa de Carnes Roseral, o famoso açougue do Abel, quase 50 anos de tradição. Lá se encontra as carnes inspecionadas, né? Todos os dias, e tem as carnes fracionadas, que são os kit misturas. Cara, olha que legal. Para você que está fazendo aí uma dieta mais rigorosa, uma alimentação mais saudável, tem um kit mistura light, aquelas carnes mais magras, tá? Tem os assados no final de semana, inclusive tem um frango assado crocante, que só a Roseral tem, ninguém tem igual, e vale muito a pena você que não conhece ainda. Fica na Major Léo Lerro 1120, próximo da Igreja São Judas, Casa de Carnes Roseral. Pra gente fechar essa parte dos patrocinadores, falar da Ana Campos, consórcio e consultoria. A Ana Campos, ela te ajuda a realizar o seu sonho. A gente tá falando aqui sobre a realização do sonho. É uma casa, é um apartamento, é um carro. Com a Ana Campos você faz o seu consórcio, até a quarta parcela você é contemplado. Isso é em contrato. E o mais bacana também, ela faz alavancagem de patrimônio juntamente com o consórcio União, que é associado aí ao BR Consórcios, tá? É uma empresa parceira junto com a gente. E na Ana Campos tem lives toda semana. E o mais bacana é que você pode também ganhar dinheiro vendendo consórcio. Então você pode fazer sua mentoria para entrar nesse mundo dos consórcios e pode fazer o seu consórcio ser contemplado juntamente com o consórcio União e realizar o sonho da sua vida, tá? E para fechar agora, falar da Interessências, que é a loja mais perfumada aqui de Rio Preto, para você que precisa de matéria-prima para poder fazer aquela essência especial, aquele perfume, sabe? Aquele perfume top mesmo, aquele perfume de grife, a Interessências tem também. Além de toda a linha de perfumaria, você vai lá para poder buscar os equipamentos também, para você poder fazer as suas aulas, matéria-prima, tudo isso tem na Interessências aqui em São José do Rio Preto junto com a gente, beleza? Ô Jean, tinha colocado uma caixinha de perguntas, o pessoal estava mandando aqui, a Maria Eduarda, boa noite pessoal, o que te motivou a abrir a imobiliária São José? Rapaz do céu. Eu estava como autônomo, né, sozinho aí no mercado, e eu peguei e falei, vou abrir um escritório, né? Porque eu sempre atendo nos estandes das construtoras. Mas faltava, eu queria ter um lugar, né? Acordar de manhã, trabalhar ali de casa, às vezes não te motiva tanto. Eu queria um lugar. E aí eu peguei e loquei uma sala comercial. E eu tava lá, e tava com meu nome ainda. Jean Doniani Imóveis era, né? Que era o meu nome como corretor no mercado. E aí um amigo também do mercado pegou e falou assim, ó, você não vai pôr nenhum corretor? Eu falei, não, quero corretor não. Aí ele falou assim, não, coloca no final ele tinha um interesse sobre isso, né? Entendi. Ele tinha uma namorada, e aí ele pegou e falou, não, eu queria que você ensinasse a minha namorada, tá? Aí eu falei, olha, rapaz, deixa eu conversar com ela, né? Vamos ver, se ela for doida que nem eu, a gente pode formar um time aí. E deu certo. Minha primeira corretora, tá comigo até hoje, a Bárbara. É uma pessoa sensacional, né? A Imobiliária São José, ela tem algumas raízes, né? E uma dessas raízes é a Bárbara, nossa corretora. E aí ali eu comecei a ensinar ela, né? Na realidade, eu acabei mais aprendendo com ela sobre a vida, sobre tudo, do que até ensinando. E ali a gente começou, primeira corretora. Aí depois veio mais outro, veio a Camila Rosa também, bastante conhecida no mercado, uma pessoa sensacional, já está com a gente agora, vai fazer agora em outubro 2 anos já também. E ali foi indo. Quando virou o ano de 2023 para 2024, a gente já tinha 6 corretores já. Então foi num prazo de 6 meses. Pra quem não queria nenhum. Aí eu falei, não, tem que tirar o Jean Doniani Imóveis, né? Então quando a Bárbara começou lá, a gente trocou Jean Doniani Imóveis para Imobiliária São José. Boa. Eu tava no grupo de oração e pensando muito sobre o nome mesmo, né? E aí, eu não lembro quem que foi pregar no dia, mas falou assim, né? De José, o homem justo. Sim. E eu sempre tive algo assim, que aquilo que é meu, o que é teu, eu não quero o que é de ninguém, mas o que é meu, né? É a justiça mesmo, sim, né? Sim. Ser justo com as coisas. Eu falei, cara, é isso, né? Esse princípio dentro do mercado imobiliário, ele seria importantíssimo. Vamos trabalhar isso então. Aí colocou Imobiliário São José. Não tinha nome, não tinha nada, tava lá bobeando. Aí fomos buscar depois no registro do Crest, não tava lá, eu coloquei, já registramos, a marca tá em processo de finalização, mas já passou por todas as etapas já de registro. A minha também. Então agora vai sair aí já. É um pouquinho burocrático, né? Mas já pagamos todas as taxas, já. Nossa, então... o mais importante foi. Olha, a Rafa Tomás tá mandando aqui, qual a sua
sua maior motivação? Tá perguntando aqui, mandou na caixinha de perguntas. Nossa, qual a maior motivação? Bom, minha maior motivação é minha casa, minha família, né? Eu tenho duas ali que... Uma esposa maravilhosa. E agora tá com a mascotinho Cíntia. também, né? Agora tem a Aurora, né? E a minha esposa é algo diferente, sabe, Hamilton? Porque, assim, a gente começou do -10, porque quando eu cheguei no 0 já era um sucesso, né? Eu costumo falar isso. A gente não tinha... Quando a gente casou, depois a gente foi morar junto, depois se arrumou tudo na igreja, mas a gente não tinha nem sofá para sentar. E é interessante, eu gosto dessa parte, porque quando a gente pegou um dinheirinho para comprar o sofá, eu fui no Magazine Luiza, fazendo propaganda aí, e ao invés de comprar o sofá, nós compramos um karaokê. Né? E nem cantar a gente sabe, né? Então, assim, a Cíntia, ela sempre me apoiou em tudo. Tudo. Se eu falar pra ela amanhã, ó, fechou a São José, vamos vender xuxinha de cabelo, ela vai estar junto. Que legal, né? Então, eu acho que isso pra mim é o fundamental, né? Uma pessoa sensacional. E a Duda, eu vou falar o quê? A Duda é minha companheira de trabalho, né? Minha filha. E é uma menina que nunca me deu trabalho em nada, né? E só me cobra toda hora que eu faço as coisas aí, põe as promessas pra ela, depois ela fica cobrando. Então, ela é igual a Cíntia, né? Gosta de tudo certinho ali. Então, a maior motivação é minha casa, né? Não tem maior do que Ô, Duda, isso. inclusive depois eu vou ver se eu pego o seu WhatsApp, porque eu acho que é mais fácil conversar pra conseguir as coisas, pra falar com o seu, É mais fácil com ela. porque, rapaz do céu, viu? Não é fácil, não. Ó, ela tá mandando aqui também, ó, qual a maior dificuldade que você encontra em liderar o time? Isso é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, essa questão de liderança, né? Porque você vai estar trabalhando com todo tipo de pessoa, né? Com todo tipo de ego, com todo tipo de... E às vezes o ser humano ele não consegue deixar as coisas para fora da empresa, então ele não tá bem, às vezes está passando por um momento complicado e você tem que tomar conta de tudo isso, motivar o time, né? Para que eles possam ter, assim, o melhor resultado, não só, no caso, para a empresa, mas para eles mesmos, porque é dali que tira o sustento deles. Como que é essa parte de você estar com o seu time, motivar e estar junto para liderar essa equipe? Foi a Rafa que perguntou? A Rafa. Nossa Senhora. Bom, a Rafa vai entender bastante. A Rafa é nossa corretora também lá. Ao mesmo tempo que eu não gosto de estar num lugar com muita gente, eu, Jean, tenho isso. Eu gosto de pessoas, eu gosto de gente. É meio, né, antagônico isso, né? Eu não gosto de estar com muita gente, mas eu gosto de gente, né? Liderar é ter que entender de gente, Hamilton, não tem jeito. Entendi. Porque cada pessoa, o que muita gente às vezes esquece, né? E que a comunidade me trouxe muito isso. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem o que a motiva. Cada pessoa tem a sua necessidade momentânea ou futura. Então, e cada pessoa então vai precisar de um olhar diferente. Tem aquele que esse mês está rompendo em motivação, o outro está desanimado. No outro mês, aquele que estava desanimado é o primeiro em Uma roda vendas. gigante, né? E aquele que estava animado agora tem um problema de família. E aí agora o mundo para ele. Então, eu falo que a primeira coisa é a gente ter um olhar atento, né? Então, você chega ali, você tem sempre um olhar e um ouvido muito atento. Ouvindo o que a pessoa está falando, qual que é o tom da voz dela, se ela não está aparecendo na imobiliária, o que está acontecendo. Então, você está sempre cuidando mesmo, né? Tá perto deles. Muita gente fala assim na internet, né? Saia do operacional. Sim. Não dá para sair do operacional. Eu tenho gerente de vendas. Quando eu vou para a parte dos corretores, eu sou auxiliar dele. Sim. Quando eu estou lá na gestão e determino um caminho, ele vai repassar para o time. Mas quando eu vou para ajudar o time, eu estou auxiliando ele. Eu sou um ajudante dele. Falo que eu sou o primeiro funcionário da São José, né? Então, fazer a liderança é um olhar atento. Sem isso não tem jeito. Muito bem. Qual a melhor forma de abordar um cliente, né? Iniciar um papo no WhatsApp ou uma ligação? Quem tá mandando aqui é o Ricardo Branco. Esse é o mestre. Esse é o meu mestre aí, o rei da oratória, né? Richard White, Ricardo Branco. Esse cara é sensacional. Esse cara mudou a imobiliária. Tá vendo? Ele transformou a nossa imobiliária. Eu vi um trabalho dele e tal, e chamei ele para fazer um trabalho com a gente. Foi muito bom. A melhor forma de abordar um cliente, de iniciar uma negociação com o cliente,
é, antes de tudo, querer entender o que motiva ele a buscar essa compra. Sim. O porquê o cara está comprando um imóvel? É um investimento, é para moradia, né? Que nem a gente tem a região, é um pai comprando um imóvel para o filho que vai estudar na cidade. Entendendo o que motiva essa pessoa, a condução fica muito mais fácil. Volto a dizer, mesma coisa que eu falo com a liderança. Vender é fácil, Hamilton, não é difícil. Vender é muito fácil. Difícil é lidar com gente. É. E o cliente é o quê? Então, Falei isso numa palestra aí, que o Ricardo me colocou numa palestra aí, falei isso. Vender é lidar com gente. E pessoas são iguais? Não. Então, cada pessoa tem o seu motivo próprio. Entender isso. e é uma coisa assim, porque cada venda é uma negociação com um ser humano diferente, né? E ali você tem que entender as dores dele, aquilo, igual você falou, aquilo que ele precisa, aquilo que ele busca, mas ao mesmo tempo, assim, né? Se realmente ele tá afim de fazer negócio. Isso. Porque tem gente que procura imobiliária, eu tô pensando em comprar um negócio, tal, e você mostra tudo, vai, paciência, o que lá. Aí você percebe, tô achando que esse cara não tá querendo nada não, né? É complicado, cara. Tem a gente fala o lead, né, hoje, né? Muito lead. Você faz um anúncio na internet, a pessoa se cadastra. A maioria não responde. Não. Então, apertou lá para cadastrar para quê, né? E aí a gente começa a tentar buscar essa conversa inicial, seja por ligação, WhatsApp, e a pessoa não responde. Mas aquele que responde tem também aquele que vai arrastar o corretor meses numa negociação, numa conversa, e no final ele não queria comprar nada, não. Você estava falando aqui sobre São José, né? E principalmente a questão de ser uma pessoa justa, né? No caso. Hoje você acha que isso aí foi um parâmetro de liderança que você teve na sua vida? De você realmente falar assim, eu vou seguir os passos dele, aquilo que ele faz, né? A gente já sabe daquilo que você pensa, mas naquilo que você coloca hoje no dia a dia, Sim. no trabalho que você faz, nas coisas que você faz, tem a presença dele diariamente. Rapaz, eu me identifiquei com São José assim de tal maneira, e principalmente quando a gente trouxe para a imobiliária, né, em vários aspectos. Primeiro, São José é trabalhador, né? Então, um homem, um pai de família, ele tem que ser trabalhador. Sim. Essa tem que ser uma característica, né? A questão da justiça, né? A questão o São José era muito leal, né, aos princípios dele. Tanto que ele tinha medo de dispensar Maria, né? Para ela não ser difamada. Exatamente. E aí o anjo vem e fala com ele. Então essa preocupação com cada passo que você vai dar, o que isso vai resultar, né? Falava ainda hoje. Tem uma lei natural que é ação e reação. Sim. O Davi, né, fundador da nossa comunidade, diz algo ainda um pouco mais forte. Para cada ação tem a sua reação e a sua consequência. Exatamente. Então, aquilo que se planta, colhe, né? Então, São José, ele tinha essa questão de olhar qual que era os passos. São José também falava, o anjo falava com José, com ele dormindo. Eu sou muito dorminhoco, onde eu encosto eu durmo. Então, a gente vai, muitas coisas assim vão se ligando, né? Então, o trabalhador tem que ser leal, justo e dormir também, né? Deus fala em sonho. Tem algum líder imobiliário assim que você se inspira, que você fala, esse cara aí, ele realmente, a gente tem que ver o que ele tá fazendo, começar a prestar mais atenção, é uma pessoa que te motiva também. Com certeza. Eu tive agora em maio, fui fazer um curso, né, um treinamento, uma imersão sobre escala e modelo de negócio com Gustavo Rangel. Gustavo Rangel hoje é da Remax, é um cara líder no mercado imobiliário no Brasil inteiro, conhecidíssimo, palestrante, um cara de família também. Eu, assim, a princípio via muita coisa dele, mas não o conhecia pessoalmente. A gente começou a conversar muito no direct do Instagram e eu tive lá. Eu me surpreendi. É um cara sensacional falando de mercado imobiliário. Para mim, a voz dele ecoa muito nas minhas ações, nas minhas atitudes. Bacana. Sou fã dele. Temos aqui o Renan Buca mandando um abraço, galera que tá no chat aqui. O Carlos Brito, boa noite, galera. A Brenda tá mandando uma verdadeira aula, inspiração. Que mais aqui? A Jaqueline, né? Saí para trabalhar, mas confesso que é difícil fazer um planejamento de vendas. Qual a dica que você daria para poder equilibrar o marketing, vendas, enfim? Eu faço tudo sozinha. Perfeito. Hoje a gente tem muito, né, o eu presa, né? Você faz tudo. Você é o porteiro, você é o que atende no telefone, você faz marketing, você vende, você faz tudo.
Vendedor que não tem organização, não vai. Então, o que a gente precisa ter? Gestão do tempo, para gerir o nosso tempo, ser produtivo. Muita gente acha que ser produtivo é fazer muita coisa. Não, ser produtivo é fazer o que precisa ser feito no momento exato, né? Então, tem um livro até que chama-se A Tríade do Tempo. Ele fala sobre isso, as coisas urgentes, as coisas não urgentes, aquilo que a gente tem que organizar. O teu dia tem que estar organizado. Sim. Tem que estar organizado. O que eu vou fazer na primeira hora? Né? Que nem, por exemplo, se for mercado imobiliário, se for plantão de vendas, imóvel na planta, os estandes abrem às 9. Você não vai atender um cliente antes das 9. Então, o que você vai fazer antes das 9? Né? Organizar. E à tarde, normalmente o cliente você vai atender o horário de almoço ou final da tarde, que é o horário que ele está saindo do trabalho dele. Nesse período ou outro, já chegou num local para mostrar o imóvel, já faz ali um story, já grava um vídeo para você ir postando durante a semana. Então, é organizar o tempo, não tem jeito. Corretor, vendedor, tem que ter organização. Eu trabalho o sistema de leads, o Excel e uma agenda. Acabou, não pronto. Tem erro. Já organiza, já sai de casa com tudo pronto, a agenda pronta do dia, quer dizer, da semana, né? Para poder programar. Tá gostando aqui? Cara, que aula, hein? O Jean, sensacional aqui para você que tá junto com a gente, não tá inscrito ainda, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like. Para você que tá assistindo pelo YouTube e não fez a sua pergunta no chat ainda, é só você se inscrever rapidamente, o Google já libera, o YouTube já libera e você já vai poder fazer a sua pergunta. Deixa eu falar aqui do Fauzi Caram Buffet. A gente vive aqui naquele momento especial, seja um casamento, a festa de 15 anos, né, da sua filha, seja um evento, você precisa realmente de um lugar incrível. E o Fauzi Caram Buffet é esse lugar para você, tá? É renomado, ali você vai encontrar um espaço sensacional, tem também aquela prataria imensa. Cara, vamos dizer assim, aquilo que você precisa para você sair daquela rotina e fazer aquele evento dos seus sonhos, lá no Fauzi você tem. Além, é claro, daquele cardápio todo diversificado, as atrações também, você pode combinar o que você quiser e a decoração é incrível, tá? Fauzi Caram Buffet ainda vai encontrar algumas datas, entre em contato aí para você fazer a sua festa. Falar do Prime LED Ponto Painéis, pelos pontos aqui de Rio Preto, são mais 50 painéis espalhados, 50 LEDs, você já viu a marca Donoar e você pode colocar a sua também. Menos de R$10 por dia, você vai estar em vários semáforos aqui de São José do Rio Preto, colocando a sua marca para ela ser vista por milhares aí de pessoas que estão no trânsito. Não esqueça, tá? Prime LED Ponto Painéis, no Instagram você já troca uma ideia com o pessoal. Falar da Baroni Transportes, aquela transportadora que tem agilidade, tem principalmente a credibilidade, né, da entrega, uma logística sensacional que vai ajudar você. Seja, inclusive, fretes para São Paulo, tudo com seguro, a Baroni tem isso, a responsabilidade e o nome incrível. Baroni Transportes com a gente por aqui também. Agradecer também aqui, é claro, Encantar e Mimos Afetivos. O nosso querido Jean está recebendo de presente uma caneca com o nome dele aqui personalizado, que ele vai levar de recordação. Pode fazer a sua canequinha, você pode fazer uma cesta, você pode presentear quem você quiser com a Encantare Mimos Afetivos, que é a nossa grande parceira aqui também com a Renatinha. E o Jean vai receber daqui a pouquinho um kit da Farofa da Nega também, que é o melhor acompanhamento do Brasil. São 5 sabores incríveis, tá? Você vai encontrar a Farofa da Nega tradicional, que é a mais sensacional, tem a picante, tem a caipira, tem a de limão e tem a de banana. farofadanega.com.br, @Farofa da Nega com a gente por aqui também, no ar com Hamilton Trevisan. Mais uma perguntinha aqui, o pessoal tá falando em relação hoje, né? Qual que seria? Eu tô com uma grana ou eu vou fazer um financiamento, casei, preciso de algum lugar para poder fazer alguma coisa nesse sentido. Você vende muito imóvel na planta. Isso. O pessoal tem muita dúvida, né? Qual que é o melhor negócio? Na planta ou já depois que já estiver pronto, você vai lá, conhece, vê como é que funciona e faz a compra? É a dica que o pessoal sempre pede. Eu sempre vou puxar a sardinha pro meu lado, né? O que acontece? Tem 2 aspectos muito importantes aí. Primeiro, o imóvel na planta, você tem uma facilidade de pagamento melhor, né? Se você vai comprar um imóvel pronto, a entrada tem que estar ali na mão, né? E você financiar o restante já. No caso do imóvel na planta, você tem essa entrada
ela é facilitada. O imóvel lançou hoje, vai 3 anos para ficar pronto. Aqueles, vamos colocar 30% que você teria que dar de entrada, você tem 3 anos para pagar ele. Sim. Então a coisa fica muito mais fácil. Eu costumo dizer assim, hoje com 20 mil na mão, o cara compra um imóvel de 500 conto. Olha aí. Né? Então, mas por quê? Porque essa entrada é facilitada. Ao contrário, se ele tivesse pronto, que ele teria que dar ali 150 mil, né, de entrada para financiar o restante. Um pouquinho mais, ou às vezes um pouquinho menos, tudo depende do perfil, do banco e etc. Mas só para a gente ter um parâmetro aqui. Esse é o primeiro ponto, facilidade de compra. Segundo quando eu compro um imóvel na planta, esse imóvel ele vai se valorizar, né? Que nem hoje a gente vê a região do Iguatemi, o tanto que está aquilo ali valorizando a valor de metro quadrado que antes não se ouvia falar em São José do Rio Preto e hoje já chegando e tem muito espaço ainda para crescer, né? Então, você pega um imóvel num valor, hoje ele vai começar a ser construído, toda a valorização daquela localização vai ser atribuída a este imóvel. Então você vai pagar mais barato hoje, por mais que imóvel na planta não tem juros, mas tem uma correçãozinha, que é o INCC. Por mais que ele tenha essa correção, normalmente ela é abaixo da inflação. Então você vai ter um imóvel que vai valer mais no futuro, teu dinheiro vai valorizar. Pronto. E o imóvel pronto já valorizou o que tinha que valorizar. Já ganhou o caminho dele ali. Então, esses dois aspectos são principais. Você sabe que aqui é o seguinte, a gente dá uma volta aqui por Rio Preto e, cara, era um mato aqui, hoje não tem mais mato. Era um negócio aqui, já construiu. Teve um dia que veio uma convidada aqui e ela falou assim, então eu vou embora, vou pegar um Uber. Eu falei, não, onde você mora? Tal lugar. Não, eu levo você, pelo amor de Deus, né? Cara, eu fui levar ela. Ela mora lá perto do Iguatemi. E tem um condomínio do lado ali, perto do Lotus, ali atrás do Lotus, que eu não conhecia, cara. Isso, atrás do Lotus é o Euroville. Euroville. Euroville, é lindo. Cara, que coisa mais linda. Eu nunca vi aquilo lá na vida. Eu falei, meu Deus, não tem pra onde crescer mais, né? E a gente brinca que daqui a pouquinho vai emendar tudo, né? Já emendou, né? já não tem mais como. E aí fica até meio assim, pô, onde eu vou comprar, né? Para onde que eu vou mudar? Qual que é o metro quadrado mais barato, aquele mais caro, que ainda pode crescer, o que vai valorizar, o que vai ter em volta, né? Perfeito. Por exemplo, eu lembro que quando eu vim aqui, acho que a primeira vez foi em 5 anos, né, André? Por aí, 5, 6 anos, não tinha tanta coisa que tem aqui em volta, né? E hoje em dia você vê o que tem aqui em volta desse bairro. E é por aí. 8 anos esse bairro tem. Então, assim, você vê o que era, né, e como que tá hoje, já emendou com a rodovia aqui, você já pega ali do lado. Cara, não tem mais pra onde... Você fica imaginando pra onde que vai crescer. Pra onde que vai, né? Como é que é a cabeça de um dono de imobiliária nesse ponto? Porque cada dia tem um lançamento, cada dia acontece alguma coisa, e vocês têm essa facilidade, esse trânsito de trabalhar com todo mundo, né? Eu vou novamente na frase da Paloma Albuquerque, né? Que na ventania até pato voa, né? E o pato, ele tem uma outra questão que o pato anda, nada e voa, mas não faz nenhuma das 3 coisas direito. Então, quem quer fazer tudo não faz nada, na minha opinião. Mas essa é só a minha opinião. O que eu resolvi, então? Primeiro, vamos nichar. Né? A gente trabalha só com imóvel na planta, eu não trabalho com locação, não trabalho com imóvel de terceiro. E segundo, qual que é a região que nós vamos trabalhar? Porque tem isso também. Sim. Depois, qual que é o público que nós vamos trabalhar? Porque você tem imóvel partindo de um terreno até uma casa de milhões, né? Sim. E aí, quem que nós vamos... Porque senão você vai... É muita gente. E quando você foca, você se torna especialista. Então, nós trabalhamos, né, 90% com apartamentos e Zona Sul. Esse é o nosso nicho. Para nós hoje, quando eu olho para Rio Preto teve a região aqui dos condomínios, região dos Damas, que foi, né, Gaivota, tudo, Figueira, aquilo foi uma explosão de mercado na cidade. Hoje, está tudo muito voltado para a Zona Sul. Os shoppings estão aonde? Na Zona Sul, né? Área médica, área estética, tudo Zona Sul. Então, para nós, a Zona Sul é a cereja do bolo da cidade. Inclusive, nós temos um processo migratório muito grande. Pessoas tinham casas grandes, filhos cresceram, foram morar fora, casaram, foram estudar, e hoje está o marido e a mulher ali, né? Dentro de uma casa com 4 quartos, né? 4 suítes e tal. E aí, vamos fazer o quê? Vai para um apartamento. Claro. Até para poder ter mais qualidade de vida, viajar e tudo, né? Apartamento também segurança. Então, para nós ali, apartamento é hoje o mais assertivo, né? Dos investimentos.
Rapaz, e é uma coisa que a gente tem visto, porque o que tem de torre também levantando na cidade Nossa, é impressionante. muito. Porque existe uma questão também de área, né? É. A limitação geográfica que você mesmo citou. Vai crescer mais para onde? Então, as áreas, principalmente melhor localizadas, elas vão ficando escassas. O espaço que tem é para construir prédio, porque aí você faz um monte de casa uma em cima da outra, né? Agora, você pega condomínios horizontais, que são de ou terrenos ou casas prontas, você vai ver que sempre está mais à margem da cidade, porque é onde ainda tem mais áreas, né? Aí você pega ali indo para Abadi, voltando para Abadi, aquela região agora é onde vai começar a ter mais outros condomínios e etc. Mas outras regiões já não dá mais. Que nem aqui da parte do aeroporto para Mirassol e voltar, não tem mais onde fazer condomínio de residencial, né? Horizontal, não tem mais espaço. Então vai virando prédio mesmo. O pessoal agora na Boa Vista tá comprando 3, 4 casas, derrubando, fazendo prédio. Badi mesmo, esses dias pra trás eu tava passando lá e o pessoal já tá levantando lá dentro, né? Tá. Não tem mais o que fazer, porque é o que vai fazer agora. E eu tava vendo também uma coisa que eu achei engraçada, que é assim, né? Igual você falou assim, pô, você compra ali, vamos supor que vai ficar pronto daqui 3 anos, né? E aí tal, mais fácil. Cara, mas o tempo passa tão voando, que a hora que você vê, já tá com a chave na mão. Esses dias eu tinha 20 anos. Eu só lembrei que eu não tinha mais 20 há umas 2 semanas atrás, que eu tive que fazer um óculos. Eu vi a cena, cara. A Cintia postou lá. Ela falou, não adianta, não. Então, o tempo passa. E existe uma questão também, Hamilton, que ela é psicológica. Você foi lá, até então você não compra, fica sempre naquela indecisão. Mas eu queria mudar já, tal. Você comprou, parece que tudo começa a fluir, aquela coisa já no coração, inclusive, né? Você assinou já o contrato, tudo. Você já comprou. Então até o cliente às vezes fala assim, nossa, mas meu trabalho tá meio incerto. Aí ele firma num outro negócio, tal, por quê? Aquilo ali já tá dentro do coração, já tá feito, né? Então, e o tempo passa muito rápido. E esse ano mesmo, né, a gente conversava ali antes, voou, não vi o ano passar. Ô, Jean, mas deixa eu te falar uma coisa. Outro dia, isso aí é assim, como o Jean falou, é a minha opinião, tá? Outro dia eu tava conversando com um casal, e aí tinha um outro casal lá conversando, e o cara falou que ele pagava R$7.000 de aluguel por mês. Sim. E aí ele falou onde é que ele morava e tal. Eu falei assim, cara, mas pera um pouquinho, tem um negócio muito errado aqui, porque se eu for gastar 7 mil conto de aluguel por mês, pô, vou financiar uma coisa pra mim, né? Pelo amor de Deus, ou eu vou pra um lugar que eu vou pagar menos e o resto eu vou financiar, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque o meu finado avô, ele falava assim, você tem que ter a sua casa, você tem que ter o seu lar. E o imóvel é aquele investimento que você sempre vai ter alguém que precisa de um lugar para morar, você sempre vai ter um investimento. E aí eu falava assim, cara, como é que pode uma pessoa pagar 7 contos de aluguel? Até que outro dia eu ouvi um cara que ele paga 18. Eu falei, não, mas pelo amor de Deus, gente. Que mundo que vocês estão vivendo, que você vai ganhar 18 mil, dinheiro que vai e não volta. Sim. E tem gente que ainda fica nessa dúvida, né? Se é o melhor momento para poder investir ou não, se é o melhor momento para poder comprar o imóvel ou não, mas ele tá pagando esse valor por mês, seja 7 ou seja 18, que ele nunca mais vai ver na vida. É meio assustador esse negócio. Com certeza. Minha opinião, gente. Não, é a minha também, né? Porque é o que você falou, o aluguel vai e ele não volta, de jeito nenhum. Mas você vai financiar, vai pagar juros, né, no financiamento, mas uma parte daquele valor está sendo guardada, sem contar o imóvel valorizando, né? Por mais que você já comprou um imóvel pronto, que já chegou no ápice da valorização, mas ainda o imóvel zero, por mais ainda uns 5 anos, ele ainda segue valorizando, não na mesma velocidade, mas segue. O que acontece é o momento de cada pessoa, né? O que ela quer para aquele momento. Tem gente que não quer, fala de não criar raízes, né? Porque a pessoa hoje, amanhã eu tô aqui, depois eu posso passar num concurso e ir para uma outra cidade. Só que imóvel você vende, imóvel você aluga, né? E volto na questão psicológica novamente. A gente sempre vai linkar isso. Para dentro da sua casa, né? Você comprou um imóvel é segurança. Sim. Imóvel, Hamilton, você sabia que blinda até de parente?
É lógico. Você tá com dinheiro na conta, qualquer parente fala assim, ó, tira lá cinquentinha, me empresta pra eu montar um negócio aqui, eu te pago o juro do banco. E aí como é que você fala não, né? É um tio tão amoroso, como é que você vai falar não? Agora o imóvel, você fala, não, comprei um terreno, eu comprei uma casa. Aí, e quem que vai chegar e falar assim, ó, vende tua casa e empresta o dinheiro pra mim? Não tem jeito, né? Então, ele blinda até do parente. E entra nessa questão que eu falei psicológica. Você comprou um imóvel, você tem uma segurança. Por mais que talvez você não vá ficar nele, não vá usar ele, mas você pode alugar, você pode depois vender, você já vai galgando alguns passos. E dentro, voltando à família, quem tem um imóvel já deu certo na vida. Porque pelo menos já tem a segurança, né? A gente ainda vive uma raiz cultural muito forte. Sim. Nós vivemos ainda essa transição de geração. E, né, quem ainda está na casa ali dos 30 ainda, morou em casa, teve a visita de tio, de tia, primo, vovó e tudo. Então essa raiz cultural deu certo na vida quem pelo menos tem um imóvel. Esse dia eu vi um meme que a pessoa falava assim, o meu pai com 30 anos, ele já tinha a casa dele, tinha o carro, né? E tinha sei lá, o trabalho dele. Eu com 30 anos, eu tenho um boleto de uma televisão que eu comprei e não tem mais Às nada. vezes mora com o pai ainda naquele imóvel. Mora na casa do meu pai, né? Meu Deus do céu. Essa geração que nós vemos agora, né? Ela é muito indecisa. É muito indecisa. E hoje a internet, né, oferece muitos mundos. Investe nisso, naquilo, investe em bolsa, Bitcoin, não sei o quê, tal. Tudo isso é muito bacana, desde que você já tenha imóvel. Todos aqueles influenciadores que falam para você não comprar imóvel, tem imóvel, né? O Primo Rico falou isso há um tempo atrás, Joel J falou sobre isso também, e depois você vê que o cara começou a ganhar grana, principalmente os influenciadores, onde que ele gasta? Onde que ele investe? Imóvel! Os maiores milionários do Brasil investem em imóvel. Falando sobre o Primo Rico, cara, eu rachei o bico outro dia que ele tava falando assim, né? Ele comprou uma casa lá de 40 milhões. Sim. E agora tá gastando mais pra reformar a casa. Negócio ruim, né? Nossa senhora, né? E falou pra poder fazer. E ele falava assim, ó, você não pode comprar fiado, não financie nada, não parcele nada, ele fala. Não parcele nada. Quer saber como é que você faz isso? Clica aqui, compra o meu curso, parcelado em 6 vezes. Ele fala pra você não comprar, entendeu? Mas ele vende o curso dele em 12 vezes. Eu falo, é igual um amigo meu fala, se ele se contradizeu, né? O empreendedorismo de palco, o influenciador que não quer influenciar só, né? Meu Deus do céu. Ó, deixa eu falar aqui, cara, que bate-papo bacana, né? Lembrando que no final aqui vai ter o sorteio de 3 ingressos pro Transforma Empreendedor, que acontece agora, nesse próximo sábado, lá no Teatro Paulo Moura, tá? Cara, o maior evento do empreendedorismo aqui de Rio Preto. Você vai ter insights sensacionais, conteúdo, grandes palestras, com certeza vai mudar aí a sua visão e vai te ajudar ainda mais aí a você que quer participar. Transforma Empreendedor nesse final de semana, sábado, o dia todo no Teatro Paulo Moura, tá bom? Falar do Mercadão Agropet, com preço bom ninguém compete. Gente, tá chegando a 8ª loja, tem inclusive nos shoppings, tem em Cedral, tem em Badibacite, tem em Birá, tudo que você precisa pro seu animalzinho, desde ração, aquela vitamina especial, pode ser também um remédio, medicamento, tudo que você precisa o Mercadão tem para você, no atacado e no varejo. E você pode levar ainda para poder fazer o banho e tosa. O pessoal busca o seu animalzinho e depois leva. E não vai em qualquer lugar não, vai no carro, vai no colo, com todo o carinho do mundo. É diferente, vale a pena, tá? Mercadão Agropet com a gente por aqui. A Mariner Calçados, nossa grande parceira, 2 lojas em Rio Preto. Tem lá no aeroporto, dentro do posto Monte Carlo, e tem também ali na Constituição com a Independência. Cara, todas as lojas com estacionamento, climatizada, e você vai encontrar o que tem de melhor. Calçados para você trabalhar, passear, para você poder presentear. Tem também umas mochilas em couro sensacionais, camisa polo, muita coisa bacana, tá? Calçado masculino e feminino. Procure, dê uma passadinha no @Mariner Rio Preto no Instagram. Agradecer ao iSteak, nosso grande parceiro também, nosso grande amigo Rafa, mais de 22 mil pessoas atendidas em todos os eventos, e tem um restaurante físico, tá? Onde você tem sexta, sábado e domingo aquele churrasquinho especial, aquela carne assada com sabor afetivo que só o iSteak tem para você. Final de ano agora, sua confraternização da sua empresa, dos seus amigos, faça na iSteak, que com certeza você não vai se arrepender, tá? Agradecer também aqui a Azevedo Contabilidade, que toma conta da contabilidade da Audio Travis e também do Noir. Mandar um abraço ao nosso querido Maurício, Chocolate, toda a galera da Azevedo junto com a gente por aqui também. Ao Evandro Tatu, nosso grande parceiro, logo vai estar de volta por aqui para falar sobre algumas novidades. E é claro, agradecer ao Rogério Simão, arte finalista, mandar um abraço especial
especial à esposa dele, para todos, para essa recuperação o mais rápido possível. Valeu, grande Rogério, junto com a gente por aqui no Ar. Ô, Jean, temos aqui o Claudemir mandou aqui pra gente. Existe um bairro ou região que podemos dizer que é o metro quadrado mais caro da cidade? Você já falou um pouquinho sobre isso, que é a Zona Sul hoje em dia, né? E também essa questão dos condomínios. Sim. Hoje o metro quadrado que mais tem puxado o valor é a região do Iguatemi. Sim. E com um resultado tremendo para os investidores, né? Aonde você fala no Brasil que você tem um imóvel ao lado do Shopping Iguatemi, todo mundo já sabe que é coisa boa, lugar bom, né? E que com valor também muito bacana. Então, assim, naquela região, ela está sendo transformada, né? Tem ali um master plan, que é projetos já que estão pendentes de ser realizados, mas já pensados para aquela região. Aquela região, Hamilton, de 5 a 10 anos, vai ser irreconhecível do que a gente vê hoje, né? Então ali tem vamos dizer assim, um potencial de valorização bem forte mesmo, muito forte. E tem uma coisa também que a gente vê, né, quando a gente fala em relação a isso, por exemplo, tem um amigo meu que ele tem um estúdio ali, ele mora num estúdio. Isso, perfeito. Que hoje em dia tá isso, né? Antigamente falava-se flat, explodiu, né? Mas hoje os estúdios estão em tudo quanto é lugar e é impressionante, né? Porque assim, fica pronto rápido, é um lugar onde as pessoas que estão naquela correria do dia a dia vai lá e entra, toma um banho, faz alguma coisa tal e descansa. E é como se diz assim, o que o pessoal está pensando, principalmente em algumas áreas ali, em construção nisso. Isso. O estúdio, ele pegou, né? Ainda a pessoa fala, mas até onde vai isso? Ih, tem chão ainda. Vai né? Eu vi esses dias que Rio Preto tem uma população flutuante de 700 mil pessoas, né? Então, a gente tem parte médica em Rio Preto, né? Parte de direito é muito forte, ninguém fala muito nisso em Rio Preto. Prestação de serviço, tecnologia, né? Em Rio Preto é muito forte. Então vem muita gente para a cidade. Aonde que a pessoa fica? Tem o hotel, mas tem as locações de temporada, né? Que é esses apartamentos, os estúdios. Tem também a pessoa solteira, tem os estudantes. Sim. Então, é um público, assim, é muito grande. O cara, num estúdio, ele faz uma alocação muito boa mensal ou faz alocação por diárias, por temporada, né? Por aplicativos e sites que trabalham com isso. E aí ele dobra até o valor do aluguel, daquilo que seria mensal, né? E então, assim, há um caminho ainda para estúdios muito forte, seja a compra para você utilizar, seja ela para investimento. E aí vem um ponto forte para quem é, inclusive, da região. O cara compra, ele aluga por diárias, quando ele vem para Rio Preto, que ele vai no cinema, ou vai na churrascaria, vai tomar um shopping, depois não pode pegar a rodovia de volta, ele tem onde ficar. Exatamente. Né? Vai vir, ou ele é lá da cidade, um amigo dele vai vir para Rio Preto. Sabe para Rio Preto? Fica no meu apartamento, né? Dá aquela coisa, dá aquela valorizada. Então, estúdio tem um caminho forte. Aquela região de Iguatemi tem 2 empreendimentos de estúdio, saiu o terceiro, que é o Tarraf Square, que está em obras, saiu agora o quarto da Tarraf também, com um projeto lindo, maravilhoso ali, inclusive ainda tem unidades, se você quiser fala comigo, né? E tem outras áreas da cidade ainda. A Boa Vista lançou 2 empreendimentos de estúdio também, perto da Basílica, casamento ali todo final de semana. Então tem um caminho grande ainda para estúdio. Dando um resumo, tá em expansão e crescimento o mercado imobiliário e não para, né? Mercado imobiliário de Rio Preto, no primeiro trimestre, vendeu o que Londrina vendeu 2024 inteiro. Sim. Então, o mercado imobiliário de Rio Preto, inclusive tive com o Marquinhos lá do segundo cartório, Marquinhos, grande abraço, um cara sensacional. E ele fala, Jean, o mercado imobiliário em Rio Preto é atípico. É atípico, é escritura em cima de escritura, o povo vendendo, não para. Tive hoje uma reunião com uma incorporadora, o dono de uma incorporadora, ele falou assim, eu tô assustado, porque, né, em outras regiões o mercado deu uma paradinha, tal. Rio Preto não para. Eu tô mudando, né, de unidade, a Imobiliária São José tá indo para um endereço, assim, prestadores de serviço, dificuldade, por quê? Porque os caras, teve alguns que falaram, não consigo pegar, eu tô com obra até dezembro, eu tô com obra até janeiro, então, mercado de Rio Preto, seja bem-vindo. E outra, se você for parar para pensar,
a quantidade de marcas que estão vindo para cá também, empresas que estão vindo para cá. Então, quer dizer, você está chegando para cá, o pessoal vai querer vir para trabalhar também. Então, vai precisar de espaço para o pessoal, né? Vai precisar de lugares. Com certeza. Tem uma outra coisa que a gente percebe também em relação a isso, né? Quando a gente fala, pô, eu quero investir. Tem um parceiro seu, acho que é parceiro seu, a gente pode falar aqui que não tem um patrocínio com a gente, mas tudo bem, que é a FAJ. A FAJ fez uns lançamentos que venderam em minutos. Isso. Que é o Sorro e tudo mais. Isso. Cara, é impressionante, né, cara? Porque, por exemplo, você tava lá, você fez parte de tudo aquilo e tal. Isso. É muito rápido, né? Porque é um baita de um empreendimento numa localização que onde você imaginava que ia construir um prédio ali no Boa Vista, perto da escola. Cara, Pois é. O estúdio que eu falei ali, estranho, perto da Boa cara? Vista, perto da Basílica, perto da Santa Casa. Então, a quantidade de pessoas que vêm para Rio Preto para utilizar da área médica ou para casamento, aquela coisa. E quem vai para um casamento quer ficar perto ali, né, do local todo. Eles lançaram o Vista 9, nós somos campeões de venda lá, do Vista 9. Depois lançou o Sorro JK E o Boa Vista. na localização e agora, por último, o Sorro Boa Vista também. Mandar um abraço pro Felipe Eber, cara, é gente fina demais, carioca, né? Só não é corintiano, mas fazer o quê? A gente perdoa, né? Tá perdoado. A gente perdoa. Então, assim, essas empresas que estão focando, né, nesse empreendimento, nesse tipo de empreendimento, estão acertando. Estão indo embora. Ô, Jean, você acredita que, por exemplo, o cara que trabalha hoje, ele é corretor, tem a carteirinha, tem tudo mais, se ele não se especializar, se ele não se dedicar para um nicho, alguma coisa nesse sentido, igual vocês fazem, né? Ele vai cada vez mais perdendo espaço, né? Com certeza. Porque o negócio está em crescimento, cada dia é um corretor novo que sangue chega. novo. Você saiu de um lugar agora e foi para o outro, já tem mais 15 que vai estar lá com você, é uma equipe bem grande, e o cara tem que estar em cima, senão ele vai perder. O mercado ele exige isso. A atualização constante, não dá para dormir no ponto não, senão o circular passa e você fica ali na mão. O mercado se atualiza muito rápido, as coisas mudam muito rápido, o cliente cada vez mais exigente. Então, profissionalismo e autoridade não quer dizer só você ficar ali no Instagram, não. É você ter conhecimento daquilo que você fala para o cliente, é estudar mesmo o mercado. Ela é peça fundamental, é a essência. Você vai sentar na mesa com o cliente e não saber o que falar, vai perder a venda, porque tem outro corretor muito mais antenado, né? Eu falo para os corretores o seguinte, né? O que eu fazia? Abre o Google Notícias. Google Notícias, você vai falar de carro elétrico, você vai falar de avião, você vai falar de não sei o quê, vai falar de Bitcoin, vai falar de tecnologia, vai falar de política, você vai estar sabendo o que está acontecendo. Uma vez por dia, de 5 minutos, ao invés de ficar vendo só dancinha, só rios e memes, né? Então você vai ali, dar uma conferida ali nas notícias, né? Eu dei o Google Notícias que eu gosto, mas você pode usar vários outros canais para se atualizar. Você vai sentar na mesa com um cliente, você tem o que falar com ele, se conectar com ele. Porque senão ele fala de um assunto que você não sabe, já é. Ficou perdido ali. E principalmente conhecer aquilo que você está vendendo, né? Opa! Porque senão você vai chegar, por exemplo, vai fazer vou te pegar em 4 horas, vou levar para você fazer uma visita. Chega lá e fala, tá vendo? Tem 2 janelas, uma porta e tal. Não, abre ali e fala assim, isso aqui é a sala. Isso aqui é a sala, daqui e tal. Se você quiser colocar uma cortina, você pode pôr. Cara, tem isso, né? O profissional completamente despreparado. E aí começa lá começa no começo, né? Começa no começo de entender o que está motivando aquela pessoa nessa compra. Sim. Porque senão você vai abrir o apartamento, vai falar aqui é a cozinha, né? Então, aí você entrou no imóvel, você vai falar para ele justamente o que ele quer ouvir. E não é porque você vai induzir ele a algo, não. É porque é o que ele quer ouvir. Sim. Né? Que nem teve eu costumo fazer uma pergunta, já vou dar um spoiler depois, vou vender meu curso aqui, não, tá? Mas essa é grátis. As primeiras perguntas que eu costumava fazer, já faz um tempinho que eu não atendo, né? Mas as primeiras perguntas que eu gosto de fazer para o cliente me conta um pouquinho sobre o que você busca e o que não pode faltar para você nesse empreendimento. Aí tem um cliente que fala assim para mim, Jean, eu tenho um filho que ele adora piscina. O que eu quero mostrar um apartamento, um prédio com a piscina é a menor, das opções que eu tenho, a piscina é a menor. Não, eu vou na que a piscina é de raia, semi-olímpica, tal, por quê?
não vou falar nada aqui, mas a hora que eu chegar lá para mostrar um decorado, uma maquete, alguma coisa assim, eu vou falar daquela piscina 300 vezes na cabeça dele. Exatamente. Porque é o que ele quer. A gente tinha uma cliente até esse tempo atrás que o filho dela é apaixonado por bola, quadra. Como é que eu vou mostrar um empreendimento que não tem quadra? Tem jeito. Então, sabendo o que o cliente quer, você conhecendo os empreendimentos, aquilo que você trabalha, ou os imóveis avulsos que você trabalha, porque vários clientes reclamam, viu, Hamilton? Sim. Nossa, eu estava querendo ver uma casa no condomínio, mas eu falei com uns 10 corretor. O que eu não queria, ele só me mostrava aquilo. Então, Queria convencer você a comprar mesmo que não tivesse. a venda ficou muito mais fácil, saber o que o cliente quer. Ó, temos aqui a Marília falando que o conteúdo tá top. Valeu, Marília, obrigado. João Salvador, ó. Jean é um cara sensacional, é um prazer imenso estar chegando para somar no time da Imobiliária São José. João vai conversar com a gente. Transição João, de carreira, não era valeu. do mercado. Vamos fazer um trabalho aí e a gente está aí para contribuir. O que a gente puder ajudar, que a gente puder enriquecer na vida dele de conhecimento, de mercado imobiliário, a gente está aqui para somar. Ó, eu queria ver se você podia me fazer corretor por um dia, só para eu vender o meu apartamento. Depois eu não preciso mais. Bora fazer isso. E aí depois eu não preciso mais. Se eu conseguir vender onde eu moro, já tá bom. Já me ajuda, viu? O que mais aqui? A Ricela tá mandando aqui um abraço. Mercado imobiliário está muito, né? Procurado e valorizado atualmente. Pessoal de Rio Preto vindo também para Mirassol. Sim. Porque não tá cabendo mais. Não, e já tá essa ficando unificação, pronto. né? Tá juntando, Juntou né, cara? tudo, né? Ali tem grandes condomínios, ali Set Life, tudo, Golden Park, Terra Vista, né? Que até tempos atrás, até o Terra Vista, era algo que nem se falava muito. E hoje bombou, o valor foi lá em cima, né? A gente tem um empreendimento que a gente trabalha ali, o empreendimento da Ímper, o Reserva Imperial, é lindo o empreendimento. Aí abriu a avenida ali, dividiu o Jardim das Acácias ali, né? E maravilhoso o empreendimento, já está quase no ponto de entrega. Então, Rio Preto juntou com Badi, com Guapiaçu, né? Daqui a pouco nós estamos lá em Onda Verde. E pronto, chega lá em Paulo de Faria, logo. Vai fazer a curva. Ô, Jean, quais são os principais erros que uma pessoa tem quando ela vai comprar um imóvel, né? Que ela comete, assim, que ela chega, que você já consegue ver, fala assim, pô, ela não está preparada para comprar ainda. Certo. Rapaz, principais erros vão no muito importante. Ela achar que aquilo não vai dar certo para ela, que é difícil, que porque às vezes, o que acontece? A gente precisa fazer um anúncio e nesse anúncio a gente colocar pelo menos ali um valor de entrada, né? Que é real, lógico, que é aquilo que está na tabela, inclusive. Mas aquele valor, às vezes existem negociações que podem ser feitas. Pode ser parcelado, pode ser diluído, pode ser negociado. E às vezes a pessoa, ela chega, ela pega e começa uma negociação, uma conversa com o corretor, e daí a pouco ela não vai nem ver. Entendi. Ela não vai sentar, porque a internet é muito boa, o WhatsApp é muito bom, mas vai lá na imobiliária, onde aquele corretor tá, até para você conhecer ele, Sim. né? Saber com quem que você tá lidando, afinal você tá colocando teu sonho na mão de uma pessoa estranha. Então, e ali, aquilo que você achava que talvez não daria certo, existe um caminho tão mais fácil, eu vou falar por mim, Hamilton, a história real. Vamos de novo no que Deus fala com São José dormindo, né? Eu dormindo, eu tive pra mim, voz de Deus, né? Sou cristão, acredito muito nisso. Levanta que você vai comprar tua casa. Oh. Cara, o anjo falou com o José, né? Aí levantei e falei pra Cíntia. Falei, Deus mandou eu comprar uma casa. Ela falou, mas qual? Eu falei, não, isso aí ele não falou não, né? Ela falou, vou comprar uma casa. E aí eu peguei, olhei e eu era representante, a gente morava num lugar muito bom, tinha 2 carros, tudo, mas não tinha dinheiro guardado. Sim. Mas Milton, não tinha. Você fala 5 contas, não tinha. E eu peguei e falei assim, vamos começar a olhar. Avisei o Rafa, que hoje trabalha comigo, avisei o Davi, né, que tem imobiliária também. De repente, passou uns dias, o Davi me liga. Você tá onde? Eu falei assim, eu tô em Tanabi, saindo de uma cliente. Ele falou assim, você vai pra onde agora? Eu falei, o que você precisa? Ele falou, não, eu achei o apartamento pra você. Olha aí. Vem aqui em Rio Preto agora. Eu catei aquela rodovia, pra Rio Preto. Cheguei ali no apartamento, tinha que dar uma entrada de 25.500, apartamento da JRC, muito obrigado aí o Peterson,
ao Zé Rubens, pessoas maravilhosas que me ajudaram muito no meu começo ali. E aí eu peguei e fui lá ver, não era corretor, era representante comercial. Fui lá ver o apartamento, tudo. Aí ele falou, você precisa dar 25.500 de entrada. Eu falei assim, eu não tenho, né? Aí eu peguei e falei para ele assim, eu tenho 2 carros. Eu posso diminuir o padrão dele. Você não me dá um prazinho para eu vender? Ele falou, dou. Olha aí. Vamos fazer o contrato, eu te dou um prazo para você vender o carro. Rapaz, e eu não comprei o apartamento? Olha aí. E depois eu quitei esse apartamento, aí eu vendi, a Bárbara, minha primeira corretora, vendeu esse apartamento esses dias agora no Pix. No Pix. Vai. Aí peguei o dinheiro do apartamento, dei de entrada na casa nossa, nova, que nós vamos mudar daqui a pouco, se Deus quiser. Natan Malavaz, grande abraço, tá fazendo pra gente lá. Cara, esse cara é sensacional, não tem o que falar dele. Cara, um construtor assim, é nota 1 milhão. Que cara nota 10. Eu me apaixonei por ele, hein? E ó que eu sou casado. Mas eu me apaixonei por ele, é um cara que tratou minha família como ninguém, assim. E, olha lá, de um apartamento... O Natan falou que é parceiro do André. Natan é maravilhoso, cara. De um apartamento que eu não tinha R$1.000 para dar de entrada, agora a gente vai para uma casa em condomínio e tudo tal. É o primeiro passo. Então, assim, vai lá sentar, vai bater um papo, vai ver as opções, porque isso é o que mais atrapalha a pessoa achar que não vai dar certo. E o segundo, rapidinho, é parente. Cuidado. Porque todo mundo quer te ver bem, mas ninguém quer te ver melhor que ele. Esse é doído demais. E às vezes você foi ver, tá todo empolgado, animado com a namorada, com o namorado, com o noivo, noiva, esposa. E aí você vai para um churrasco. Aí vem aquele cunhado que não tem nada, não tem um gato para puxar do rabo, não deu certo em nada. Não, você tá doido. A política do jeito que tá, a taxa do jeito que tá. Eu não compraria nunca um imóvel, tanto que nunca comprou, né? E aí vai tua cabeça... Tá, então, se blinda da parentela, conta só depois que já passou uns meses e vai embora. É aquela história, escuta aquilo que São José falou pra você no sonho e os amornados dos parentes você deixa de lado. Vai embora. Pelo amor de Deus. Ô Jean, você teve algum lugar, dizer assim, um negócio que você fez, um empreendimento que você fez que tocou você muito assim, uma ajuda de alguém que queria muito realizar o sonho, alguma coisa nesse sentido que realmente foi marcante para você? Nossa, rapaz, teve vários, mas um caso foi uma das primeiras, se não foi a primeira, acho que foi a segunda ou terceira venda minha, que é da Lari, que é lá da comunidade, o Brunão, né? Eu tava começando, né? Eles foi um dos amigos ali que a gente foi influenciar para comprar e eles estavam para casar. E aí eu lembro até hoje o Brunão me ligando, né? Que tinha dado certo, aprovou, né? O financiamento, tudo, e chorando. Falando, cara, isso eu nunca imaginei, pela minha história, tudo, né, que um dia eu pudesse ter uma casa minha, um apartamento meu, né, a Lari com toda a história de família, tudo, como que eu digo, cada cliente é uma história, cada pessoa tem as suas motivações, e ela falou, nossa, eu não acredito, eu jamais pensei que eu pudesse um dia ter, né, mas é isso, é muito bom você ver pessoas realizando sonhos, né, e esse é um caso que eu sou padrinho de casamento deles, sou padrinho do João, que é o filho deles, então tive que vender bem vendido, né. Eles não me chamam muito lá para os almoços, não, tô até já fazendo a cobrança aqui, mas foi muito bom ali poder ajudar. Muito bom, né, cara? Muito bom. Olha, o Vitinho Duarte tá mandando aqui pra gente, ó. Nossa, você tá até medo de ouvir a pergunta. Não, ele tá perguntando o que o ramo imobiliário mudou na sua vida. Mudou tudo. O mercado imobiliário, ô Hamilton, ele é muito generoso, sabe? E por isso eu sou uma pessoa que eu zelo muito pelo mercado. Eu zelo muito pelo mercado mesmo. Eu sou meio que... Eu tenho até ciúmes do mercado. Porque ele é um mercado muito bom. Ele é um mercado muito bom. Ele é um mercado, se você trabalhar direito, dá certo. Se você estiver ao lado das pessoas certas, vai dar muito bom para você. E ele é muito generoso, né? Tem as comissões ali. Então, a gente tem que respeitar muito o mercado imobiliário e ser muito grato, né? Eu sempre trabalhei muito, que nem eu disse.
Trabalhei muito. 12 anos de idade, eu vendia vela na porta do cemitério em dia de finados. Ali. Eu vendia sorvete na porta do bosque, né? Então, e chegar no mercado imobiliário e poder hoje, né, realmente mudar a vida, não só a minha, mas eu não, que nem eu digo, né, a Brenda gosta muito disso que eu falo, eu não mudo a vida de ninguém, mas eu mostro o caminho. Boa. Entendeu? Que se a pessoa que fizer, segue aqui, segue, eu passei por isso aqui, vai que vai dar certo, não sei tudo, não sou dono da verdade, mas tem um caminho aqui que eu já trilhei, né? Esse mercado, ele muda a vida de pessoas, é muito bom. Ó, para quem tá nos assistindo agora, para quem vai assistir durante a semana, vai maratonar e quer começar nesse mundo dos negócios imobiliários, quer pegar a sua carteirinha e tudo mais, que dica você daria para essa pessoa? Colocou a bola na marca do pênalti, me chama! A gente tem dentro da imobiliária, a gente tem um programa que chama-se Oficina de José. A oficina de José é onde ele amolava o machado, né? José Carpinteiro, é onde ele ajustava as ferramentas dele. Eu tenho pessoas do mercado que já eram do mercado, né? Pessoas na imobiliária que já eram do mercado, mas hoje eu tenho uma grande parte que não eram do mercado, que aprendeu comigo, né? E aí tirou ali a sua certificação e tudo mais. E a gente pretende ampliar ainda mais. Eu gosto muito, eu gosto de ensinar, eu gosto de estar junto ali, eu gosto de ver pessoas mudando as vidas delas. Então, se você que não é do mercado imobiliário, vamos lá, o Merchan, né, e quer fazer uma migração de carreira, mas tem fome de venda, fome de vencer, quer dar certo na vida mesmo, com garra, com determinação, me chama que a gente conversa, vamos começar um trabalho e tirar a certificação e colocar você no mercado aí. Show! Ó, a imobiliária São José está passando por uma transformação, por uma literalmente uma mudança, né? Tá mudando de endereço e vamos dizer assim, agregando mais gente ao time, Com certeza. Né? Queria que você falasse um pouquinho disso também. Isso, a gente, como eu disse, começou numa salinha lá, que veio a Bárbara, veio a Camila, veio o Teder, que é uma pessoa sensacional também, que é um dos primeiros corretores ali, uma pessoa, tá viajando, tá para os Estados Unidos, corretor da São José, viaja para o Uruguai, para Chile, Estados Unidos, né? Camila foi agora esses dias a Campos do Jordão também, então é isso, o Teder tá viajando, uma pessoa sensacional, um cara incrível, E aí eu esqueci até a pergunta, a mudança. Eu fiquei no Teder aqui e tal, e a mudança. E a gente começou lá, foi para um outro espaço, crescemos, graças a Deus, estruturamos, né, ampliamos time. Antes eu mesmo fazia os anúncios, aí depois veio a Duda, agora tem a Sara também, que é a social media, tudo. E agora a gente está mudando de novo. Depois de praticamente 1 ano e meio nesse endereço anterior, mudando, vai dobrar de tamanho. Vamos dobrar a equipe também, em tudo, não só a equipe de vendas, mas com back-office, né, financeiro, administrativo ali. Então, está crescendo. E eu tô literalmente mudando, tô no meio de uma mudança. Desde sexta-feira, tô trocando pneu com o carro andando. Meu Deus do céu. O Jefferson Andrade está aqui. Jean, grande parceiro e pessoa incrível. A Ricela falou assim que o Terra Vista realmente está mega valorizado. Ela trabalha em banco, né? Então ela tá falando. Top, lá tá bom. Ela tá falando sobre isso aqui também. Hoje agora tem um momento especial aqui pra gente. Vamos falar sobre a metanoia um pouquinho. Nossa, na hora! Agora é aquilo que faz. É o fundamento de tudo isso. Cara, eu tenho participado das quartas-feiras, né? E cada vez mais Deus vem transformando, vem tocando meu coração, mostrando coisas que realmente talvez eu nem queria ver, mas ele fala, você tem que olhar, é aqui que funciona e tudo mais. E eu queria sentir isso, né? Eu já trouxe o Gil aqui, o Davi, no outro também eles estiveram aqui. E, cara, é impressionante que coisa incrível que é aquele lugar. A energia, a presença de Deus. E o dia que eu fui, foi muito bacana, a última vez que eu fui, na verdade, que falou muito sobre a unção, né? E a presença de Deus, que a gente às vezes não faz mais as coisas com aquela vontade, não faz mais as coisas que a gente queria fazer e esquece muito disso, né?
e a gente vê pessoas envolvidas, pô, vê você, vê a Cíntia, um casal maravilhoso que inspira a gente, o Davi, o Gil, que é uma pessoa fantástica. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, da importância de Deus na sua vida. De São José a gente já falou aqui muito também, mas da comunidade Metanoia, que é realmente um negócio extraordinário. O Vitor fez a pergunta aquela hora, né, que o mercado imobiliário fez na minha vida, mudou a minha vida naquilo que a gente fala em quesitos materiais e de sucesso como pessoa profissional. Mas o Metanoia salvou a minha vida. É diferente. Aí é uma outra questão, né? Quando eu conheci eles, comecei a caminhar com a comunidade ali, o Gil, o Davi, isso me salvou como pai, me salvou como esposo, né? Porque, primeiro, sem Deus a gente não é nada, né? E eu costumo dizer que a comunidade é como se você está numa rodovia e você tem aqueles guarda-reios para você não sair, sabe? Não cair ali no meio-fio, não ir para acostamento e tal. A comunidade poda, a comunidade ela ajuda a ajustar. E a gente está aí já há 13 anos, se eu não errar o período, né? Dentro dessa comunidade. Ali a gente viveu muita coisa. Eu criei praticamente a Duda, que hoje está com 19 anos, dentro da comunidade. Ali eu aprendi a ser pai. Ali eu aprendi a ser esposo de verdade, né? Ali eu aprendi a ser filho. Ali eu aprendi a amar Deus de verdade. Então, hoje, o meu trabalho, ele é consequência, né, de uma ação que eu tive um dia de poder estar na comunidade, de poder me entregar. A reação foi aquilo que foi sendo transformado na minha vida e a consequência é hoje o que eu levo esse respeito com o mercado, essa transformação de pessoas. Eu aprendi dentro da comunidade. Sem a comunidade eu não seria hoje o Jean que eu sou. Metanoia quer dizer mudança profunda de pensamento, ou seja, é uma mudança real, não é uma mudança superficial, eu vou fazer hoje, amanhã eu paro, não, é uma mudança realmente profunda. Se nós não nos colocarmos à disposição para mudarmos aquilo que a gente até acha que somos, que às vezes nós nem somos, mas achamos que somos alguma coisa, a gente não evolui. Se eu for o mesmo da semana passada, alguma coisa está de errado em mim. Eu preciso cada dia melhorar mais, né? O caminho com Deus, ele é um caminho de transformação, é um caminho de mudança, né? A santidade, ela é um aperfeiçoamento. O santo é o perfeito, né? Então, o caminho de santidade é um caminho de aperfeiçoamento, onde eu vou quebrando coisas que não são boas em mim e vai nascendo coisas novas. Arranca ali as tiririca, né? Para poder sair a planta boa. Então é isso, comunidade, para falar 300 horas aqui, que é um lugar maravilhoso. Tá até emocionado, porque... ali nós vamos para outro caminho. Se você não fez experiência, tá? Faça toda quarta-feira, tá bom? A partir das 8 horas da noite. Isso, lá na Catedral. Cara, é uma experiência que com certeza você vai... É sensacional, vale muito a pena de verdade, tá? E a gente vai trombar por lá também, não é? Jean, queria te agradecer demais, cara. Agradecer, primeiro, por você topar... tá participando com a gente aqui, ser parceiro nosso também, agradecer pelo papo que a gente tem, aquele dia lá, a gente conversou, por essa aula que você deu aqui, parabenizar por todo o sucesso que vocês estão tendo, por essa nova fase agora, com mais pessoas ainda, você com esse seu coração gigante, compartilhando ainda mais tudo aquilo que você aprendeu, né? E principalmente parabenizar por essa estrada reta, correta que vocês têm, justa, né? Que é muito bacana. Então, que Deus possa cada vez mais pavimentar essa estrada, principalmente com muita saúde, cada vez mais sabedoria e trabalho para todos vocês, viu? Nossa, eu que agradeço tudo isso. A gente está aqui para tentar, né? Tentar fazer alguma coisa, tentar fazer algo, e esse algo precisa ser feito agora, né? Ele precisa ser feito nesse momento. A gente não sabe nada do amanhã, né? Não sei como que vai ser. Eu tenho uma passagem que ela rege a minha vida, né? Tiago 4,14. Entretanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. Pois o que é a vida? A vida é uma fumaça que aparece e logo desaparece. Então hoje eu vou dar o meu melhor. O melhor para minha esposa, o melhor para minha filha, o melhor para a empresa que a gente está criando, porque não existe a minha empresa. A gente está construindo juntos lá. Os corretores são associados, eles que levam os clientes. Então o melhor para eles, né? A gente fez uma ação de vendas há um tempo atrás e fazia uns corujões ali, ficava ligando até tarde. Era o melhor restaurante.
era melhor que a gente podia oferecer, porque é o que eu posso fazer hoje. Amanhã, se Deus me permitir e me der a graça de mais um dia, nós vamos fazer o melhor de novo. Que bom. Sensacional. Ó, você viu que a gente nem falou muito da imobiliária, porque ele já falou aqui a noite inteira junto com a gente. Deixa eu só passar aqui, ó. O Antônio Augusto, tá bom? Também a Brenda Tanganelli e o Igor Pereira ganharam os ingressos aí pro Transforma Empreendedor. Show de bola. Tá bom? Então, a galera que vai estar sábado lá no Teatro Paulo Moura, depois a gente vai entrar em contato aqui, ver como é que o pessoal vai fazer a entrega para vocês. Obrigado a todo mundo do chat, galera também que mandou sua perguntinha aqui junto com a gente. Muito bacana, de coração mesmo, aqueles que estão participando. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva, ative as notificações, deixa o seu like. Se você não conhece ainda a Imobiliária São José, aproveita agora, a partir de amanhã o pessoal já vai estar no novo endereço, vai lá para você conhecer, tomar um cafezinho, fazer aquele negócio. Vou tentar vender meu apartamento. E a galera que está acompanhando a gente na próxima segunda-feira, ó, tem aqui o Instagram para você já entrar em contato. Show de bola. Jean, mais uma vez, brigadão, Deus abençoe, tamo junto sempre, viu? Amém. Família Filmix, eu ia falar até a próxima segunda-feira, mas no sábado a gente se vê lá no Transforma e fica o convite, se você não comprou ainda, corre lá para você garantir a presença, Transforma Empreendedor, nesse sábado, a partir das 8 da manhã no Teatro Paulo Moura. Para você um grande abraço, Deus abençoe sua semana, valeu!